Pastor, eu fui orientado pelo meu Senhor a pregar sobre isso, porque por 2 cultos, aqui nesse púlpito mesmo, o Senhor me revelou o relógio apocalíptico. E eu escutei o meu Senhor falando de que isso fosse trazido ao conhecimento da igreja, obviamente, né? Com essa dedicação pela palavra, para que todos aqui que frequentam esse ministério e escutam o que é pregado aqui, estivessem atentos. Há muitos detalhes que vão hoje, inclusive, aqui sendo tratados com vocês. Amém? Existe na teologia bíblica messiânica, eu digo daquilo que, na verdade, se revela por Jesus Cristo, um veredito do que será o porvir e o futuro. Hoje, vão ser tratados aqui 2 aspectos que Jesus ele reina nesse sentido, que é o sentido da história humana. Ele é o veredito disso, do que vai ser, do que vai acontecer e do que envolve a história dos homens, como também esse outro parecer que Jesus assume ser a autoridade desse veto, desse cumprimento. O evento ou os eventos que irão abordar a trajetória do fim, ou então, diríamos, acompanhar até a humanidade até uma consumação. Então são 2 aspectos aqui, o sentido histórico humano e o pleno cumprimento dos eventos e pronunciamentos que ele disse que envolve toda a história dos homens e, obviamente, atinge a consumação. E o pastor, eu vou explicar algumas coisas importantes aqui. E dentro desses 2 pareceres, que Jesus ele reina messianicamente, existem 2 julgamentos dele que cursam agora dentro da história e que a igreja tem que vir e entender e assistir. Ok? Então, preste muita atenção em tudo que vai ser dito e falado, porque eu tenho um certo temor de não só, eu digo como cristão, de não só enxergar isso na igreja, o deslocamento dela, desse acontecimento tão importante que é a vinda de Jesus e a volta de Jesus, que não pode ser tratada de maneira aleatória e religiosa, tem que ser tratado com responsabilidade. Tá? Mas o outro ponto também, do comportamento idiota e irreverente da igreja frente aos acontecimentos que se firmam dentro da história agora, não é só pela questão de não saber traduzir e lidar com isso, mas da maneira equívoca que a igreja agora, ela lida com toda essa situação que envolve o cenário mundial. Eu digo que a gente não pode olhar para aquilo lá, que está acontecendo lá fora, e ter um julgamento próprio. No que diz respeito à prerrogativa cristã, ninguém tem essa autoridade, essa liberdade para chegar lá e dizer o que acha, o que pensa. Obviamente, todo mundo tem uma explicação sobre isso. Uma explicação política, uma explicação filosófica, mas nós como cristãos, nós não podemos ter essa razão e sequer também essa liberdade de poder fazer julgamentos próprios. Porque nós assumimos um pacto com Jesus, tá? Com a fé dele, de termos o pensamento dele e, obviamente, responder publicamente como ele nos orienta e como ele nos pede. Então nós temos, inclusive, essa semana aqui, um acontecimento importantíssimo envolvendo todo o cenário internacional, que agora, de ontem para cá, é o que você escuta das pessoas, que essa guerra que está acontecendo lá na Ucrânia agora, que articula-se, né, o poder russo e mais outras superpotências, de que a gente vê na expressão das pessoas essa preocupação de que venha uma outra guerra mundial, uma possibilidade de uma 3ª guerra mundial, e obviamente é natural que todo mundo tenha essa preocupação. Então você olha nas pessoas essa expressão de pânico e de preocupação e escuta o que elas falam. E elas falam, e algumas falam com propriedades políticas, propriedades, obviamente também literárias, que explicam as razões de um e de outros por aquilo que está acontecendo, mas os nossos julgamentos e a nossa pesquisa não se direciona para esses aspectos que a mídia, e principalmente aqueles que estão no cenário da divulgação, querem que a gente saiba. Um dos primeiros alicerces do pensamento,
da igreja consiste naquilo que Jesus desceu aqui para cumprir e pregar. E com base nisso, a gente explica e busca confirmações. Então, eu estou falando isso daqui para chamar a tua atenção de que você não tenha um comportamento idiota nem desproporcional como um cristão. Porque se você não souber falar como um cristão e explicar o que está acontecendo lá fora agora com base bíblica e também histórica, então a melhor coisa é você não falar nada. Porque alguns até soltam uma nota assim: ah, Jesus está voltando. Mas veja bem só você, não é o primeiro evento de conflito, não é a primeira guerra, já aconteceram coisas piores aqui nesse mundo, e Jesus não voltou. Então não faça falsos anunciamentos, não fale o que você não sabe, o que você não consegue realmente explicar. Ah, mas pastor, mas a vinda de Jesus não precisa ser pregada? Sim, mas por pessoas que são compromissadas com a fé, que conhecem a palavra e podem explicar. Porque nós não somos religiosos. Nós somos crentes. Foi claro? Então esse ministério aqui mesmo, ele goza de um privilégio de poder ter feito inúmeras obras de explicação escatológica que estão avançando até o dia de hoje. Que eu tenho vídeos lá atrás que eu gravei há anos, que até o momento servem para poder entender e compreender o que está na Escritura e o que está acontecendo nesse mundo agora. Então a gente fala em nome de Jesus com propriedades. E não se trata de intelectualismo, se trata de dever, de responsabilidade. Então deixa eu dizer uma coisa bem rápida para os irmãos aqui. Dentro do veredito escatológico existe uma contradição humana. Jesus, ele dá o veredito escatológico, ele assume ser o veredito da história humana e como também da visão do fim. Mas depois que isso foi feito por ele messianicamente, vieram aqueles que quiseram novamente alterar esses padrões. Alguns dotados de uma inteligência que acreditam ser melhores e maiores do que o próprio Deus, e obviamente também instituições que cumprem, aquela versão ou aquela cooperação religiosa de fazer com que as pessoas acreditem que aquilo que Jesus tenha falado e pregado sobre o fim não vai ser assim, dessa forma. Não vai acontecer da forma como ele disse e como ele falou. Então sempre a gente se depara com esses grupos, sempre com esses que aparecem como salvadores da pátria, discurseiros, da paz. E existem aqui 3 pontos que o pastor, eu entendo, que conflitam com o que Jesus pregou e anunciou dele. O primeiro parecer é esse determinismo religioso daqueles que querem transformar o mundo. A gente chama de escatologia do novo mundo. Bom, a pergunta aqui, amados, é o seguinte: se há um novo mundo proposto por Deus, pelo Filho, ele já deveria ter anunciado isso para nós. E não fez. Então diríamos que agora, como cristãos, esperarmos, aguardarmos por mudanças nesse mundo, já é uma contradição, porque isso não foi dito por Jesus e assegurado por ele e sequer certificado por ele. Mas muitos hoje, dentro do cristianismo e do movimento evangélico, se posicionam exatamente a querer representar esse movimento que procura estabelecer um novo mundo, até mesmo uma nova ordem. Tá? O outro segundo ponto que eu quero deixar claro para os irmãos, que não tem encaixe. A ética passiva daqueles que se dizem religiosos, até mesmo cristãos, pedindo por mais paz e segurança. Uma outra contradição. Por quê? Porque a paz e a segurança que eles pregam, que eles reivindicam, que eles acreditam que pode existir e surgir, é representado por instituições e homens. Interessante. Representado por aqueles, os mesmos, que fazem a guerra. E notem vocês que no Evangelho do Nosso Senhor, não existe paz e segurança que ele tenha assegurado fora dele e da obediência dele.
diríamos que não existe paz e segurança da parte de Cristo, confiada da parte dele, para ser representada por instituições, sequer até por políticos. Mas muitos pastores estão fazendo o povo acreditar que até mesmo por intermédio de uma sigla, de um partido e de um presidente, a igreja venha usufruir e gozar de tempos, ou de benefícios, ou de mudanças, ou de melhorias. Só que fora de Cristo só há corrupção, e eu não entendo como esses caras conseguem justificar que Deus esteja trabalhando por isso, por intermédio desse sistema. Não há como se fundamentar, mas eles insistem em pregar isso, principalmente dentro da igreja. E um outro detalhe importante aqui. O forte tom moral daqueles que se julgam moralistas por um governo mais justo, até mesmo mais social. Vejam só vocês que quando eu falo moralismo, eu digo daqueles que na verdade privilegiam esse aspecto, o cidadão do bem. E cidadania vem sendo pregado dentro das igrejas como meta cristã, e cidadania não é meta cristã. Cidadania é cosmologia, não é teologia, não é meta cristã. Mas eles insistem em definir que é um propósito de Cristo, é um propósito de Deus, de que a sociedade, de que o Estado será representado por pessoas de índole ou nível moral. Até julgam a igreja de que elejam esses homens como presidentes e também representantes políticos. Dizem isso constantemente. Ele é uma ótima pessoa, aquele ali se adequa a muitas exigências de Cristo, e parece muito com aquilo que Jesus falou. Vocês escutam eles dizer isso, atrair a multidão para esse olhar. Existem pessoas boas na política, nisso ou naquilo. E contradiz por quê? Primeiro que a história não confirma isso para nós. Como também, segundo, não foi o que Jesus, na verdade, ensinou. Porque ele deixa claro que a igreja dele foi instituída na fé. Não foi instituída com base em homens bons. Mas em crentes e convertidos. Que obviamente não vão exercer jamais política. Então, desses 3 pontos que o pastor eu falei aqui, que é uma demanda do caos, que sempre está na sociedade, forma-se aquele conceito de que a igreja tem um papel no mundo, de transformar o mundo e garantir com que ele seja melhor, que contradiz com a fala de Jesus e com os seus ensinamentos. Então, voltando para aquilo que o pastor eu falei aqui agora, da preocupação de que vocês realmente não tenham participação, ou testemunho, ou testemunhem, né? Ignorância, que tenham a compreensão bíblica do que está acontecendo lá fora. Rápido aqui. Existe um cenário cínico montado para todos nós. Tá? Porque historicamente se comprova isso que eu vou falar aqui. Existem 3 blocos, que a gente chama de blocos supranacionais. 3 blocos que foram organizados de maneira ambígua. Que quero dizer que eles aparecem no cenário político e econômico como rivais. Mas todos eles 3 trabalham por uma mesma causa. É o que está acontecendo lá agora. Eu vou explicar para vocês rapidinho aqui. Você não acha estranho, depois de uma pandemia de mais de 1 ano e meio, que praticamente quase desgraçou toda a humanidade com razões políticas e extremas, você não acha estranho, em plena pandemia, um país queria avançar e tomar terras alheias, e não me importa quais são as razões, por mais antigas que sejam, eles nem esperaram a sociedade se renovar. E já pediram guerra. A pergunta que eu faço para você, por quê? Qual os interesses da Rússia, politicamente falando, geograficamente falando? Não, pouco me importa. Mas entendendo e compreendendo como o sistema, na verdade, atua no cenário cínico, eles estão querendo jogar uma fumaça, uma cortina de fumaça sobre a pandemia, para que a sociedade agora esqueça quem criou o vírus e quais foram os objetivos da vacina, ou da vacinação em massa. E quem vai pagar a conta de todos os mortos? Porque muita sujeira ainda vai vir para fora.
Mas é um jeito como eles têm exatamente de querer encobertar tudo isso. Então veja como que a mídia ela faz um papel muito rápido de divulgar uma situação da qual alarma toda a sociedade e agora já o assunto não é mais isso, não é mais isso. Agora o assunto é o outro. É uma jogada de cena. E por que como pastor eu falo com tanta certeza? Porque eu voltei aqui para os irmãos e disse assim, irmãos, tem 3 blocos supranacionais que eu quero dizer, 3 blocos políticos mundiais atuando de maneira ambígua. Eles parecem ser rivais, mas todos trabalham por uma mesma causa. Um deles é o bloco russo-chinês. Todo mundo sabe aqui. Todo mundo sabe que a tecnologia da Rússia, toda ela é hackeada pelos Estados Unidos. Toda ela foi financiada pelos Estados Unidos. Como pode um governo de esquerda e de extrema esquerda e de repente até comunista, que para mim é tudo a mesma coisa, tá? A ideologia só serve para enganar. Como pode um país desse porte, desse nível, dessa grandeza que hoje é a China, representar uma ameaça para os Estados Unidos? Econômica, política, até militar. Se os Estados Unidos ajudou a financiar. Ninguém fala isso, você concorda? Como também não falavam de Hitler também. Que todo o governo desse homem, e o que ele na verdade praticou a nível de genocídio, foi financiado pelo liberalismo econômico e pela elite global. Se você não sabe, Hitler ele não foi financiado pela esquerda, ele foi financiado pela direita. Mas, obviamente, todos falam do nazismo, mas de nazismo de esquerda. Mas eu falo para você tanto de uma China como de um nazismo, que a elite global ajudou a financiar, a erguer e a construir. Grande parte da China, tá? Não toda ela. Então, esse primeiro bloco que o pastor fala do Rússia e China, ele é visto na atuação e na organização como a elite governante. Que alguns que foram falar a esse respeito já deixaram claro que soa-se ali que ela realmente vai ser a geopolítica mundial. Não pelo fator de serem Rússia e China, mas pelo fator que aí entra a escatologia bíblica também, e eu confirmo que é possível sim, de que a ONU, que hoje é o poder internacional, ela venha a ter o caráter e a ideologia de um totalitarismo. De que ela venha governar com rédeas de esquerda mesmo. Mas não porque a esquerda vá triunfar, mas porque a esquerda e a direita foi construída por uma minoria rica. E que eles querem exatamente fazer com que todos acreditem nisso, de que existem partidos, de que existem ideologias, mas no fundo, só existe uma elite global, uma ordem mundial e um único poder. O outro bloco é os Estados Unidos, que eles definem, e dentro dessa lógica histórica, a elite financeira do esquema. Porque lá estão os estadunidenses. Se vocês não sabem, toda a geopolítica que os Estados Unidos hoje usufrui, toda ela foi construída por pessoas que não são americanas, ao mesmo tempo se constituíram dos Estados Unidos. Ou se estabeleceram lá nos Estados Unidos. Um país que cresceu com uma mão de obra contratada. Grande parte dela. Por elites que estão ali. CFR, Concil. Outro nome que o pastor também, eu lembro aqui, Comissão Trilateral. Que são núcleos que existem ali dentro dos Estados Unidos, formados de homens ricos e os mais poderosos do mundo. Que só tem um fator. Distribuir o dinheiro para que o caos seja estabelecido e, obviamente, os interesses de política internacional cheguem aos seus objetivos. Porque eu disse isso, é uma lógica. Porque os Estados Unidos, financiando o outro lado, deixa claro que o outro lado interessa para ele. Em todos os sentidos políticos e mais econômicos possíveis. Eu sei que fica difícil para alguns de vocês aqui entender e compreender o que eu vou falar. Ou o que eu estou falando. Eu vou tentar o máximo possível aqui fazer com que os irmãos tenham essa compreensão. O terceiro bloco é o Islã. Aí você entra dentro de uma liderança religiosa, e são coisas que eu venho explicando sempre.
São pinças de um mesmo poder. Rússia, China, Estados Unidos e Islã. O Islã que foi criado pelo Vaticano. O protestantismo que foi criado pelo Vaticano. O cristianismo que é Vaticano e é catolicismo. Uma estrutura religiosa, por detrás de uma bandeira de fraternidade islâmica. E nesse bloquinho aqui de religiosos e extremistas, é dali que sai o financiamento para que os conflitos, o terrorismo, o caos, a insegurança seja estabelecida no mundo. E por causa dessa insegurança e dessa instabilidade e desses conflitos, eles conseguem arrancar razões para estabelecer mais ainda progressos e lucros para estabelecer uma nova ordem mundial. O pastor, eu posso dizer aos amados irmãos que hoje, se você for fazer o levantamento institucional dos grupos religiosos que estão na lista da ONU, todos eles estão agregados ali, inclusive também o Islã. Dá para explicar uma coisa dessa? Eles se pegam a porrada para discutir doutrina, alguns deles se explodem para querer estabelecer um Estado islâmico, mas todos eles se unem na ONU e discursam diálogo e união religiosa. Então é dessa ambiguidade que o pastor eu estava falando aqui para vocês. Que nesse momento agora é o que está acontecendo ali. Envolvendo o avanço da Rússia sobre aquele país. E nós entendemos e temos a compreensão de que esses objetivos que estão sendo traçados, os objetivos que estão sendo traçados ali, são exclusivos para fortalecer ainda mais os interesses da formação, não de um novo mundo, mas de um novo poder. Não de um novo mundo, mas de uma nova liderança global. Aí tem sentido para mim. Porque todo o braço corporativo da governança mundial que a ONU hoje representa e é a cabeça, todos eles, todas as instituições, todos os governos, tudo, até dentro da religião, todos eles se unem lá. E financiam aquela estrutura para ela existir. De um lado eles guerreiam e discursam ódio, geram meios e razões para empoderar mais ainda aquela instituição para que ela seja o que ela já é, o governo do mundo. Então, se vocês querem uma interpretação rápida aqui, que eu já tomei até um grande espaço desse culto, é que esse poder avança por intermédio de todos aqueles que em nome da humanidade chegam querendo ser o salvador de algum caos e de alguma situação extrema. Não tem boas razões, só tem interesses, não tem partidos, só tem os fracos e os fortes. Só tem uma coisa nesse esquema: nova ordem mundial. Dentro desse braço corporativo que o pastor eu falei aqui, só na estrutura religiosa, você vai encontrar presbiteriana, batista, metodista, wesleyana, quadrangular, Assembleia de Deus. Você vai encontrar ali na estrutura pastores renomados e conhecidos por você, que já se comprometeram em cumprir a agenda de 2030 da ONU e fazer avançar o quê? Ecumenismo político, humanismo político, evangelho de vida social. E eles estão trabalhando e cooperando para fortalecer uma estrutura de ordem mundial, ao mesmo tempo que se queixam um do outro, brigam um contra o outro, xingam um outro contra o outro, por razões doutrinárias e teológicas. Mas todos eles fazem parte desse braço corporativo e institucional que está ligado à ONU. Até os mais extremos. Então esse é o cenário cínico que a sociedade está envolvida agora. E obviamente sendo cega, porque ela não tem compreensão de que os fins justificam os meios. De que na verdade esses caras estão querendo encontrar com aquilo ali, com tantas outras coisas que já criaram, e o vírus foi uma coisa, eles estão querendo arrancar lucros e progresso
para aquilo que avança e avança rápido, que nós já estamos frente a uma nova ordem mundial. Para deixar uma coisa bem clara para vocês, não é um novo mundo que está chegando para nós. É o novo paradigma do poder. Agora, por que nós não queremos acreditar no mundo melhor? Porque nós não inspiramos este ar e não representamos esse discurso por mais paz, por mais segurança, por mais melhorias, orar para que presidentes e bons presidentes surjam e governem, ou coisa do tipo que evangélicos vêm representando, porque nós não queremos a contradição. Nós temos um veredito da parte de Cristo para ser trabalhado aqui, que soa isso, a centralidade dele e da sua glorificação. Ele quer, como deseja, que a igreja incorpore a sua visão futura e os seus julgamentos teológicos, bíblicos, até os mais políticos, sociais, filosóficos, estejam enraizados, reféns do evangelho que ele pregou. Que é um voto de fé que você fez, de seguir as orientações desse Senhor, e se batizou para isso, para que fosse selado, por uma iluminação, de pensamento e de vida, cuja exclusividade é Ele, e o fundamento essencial é o que Ele disse. Então que nesta igreja hoje aqui, neste cenário deplorável de corrupção, que esta igreja que aqui está na presença do Senhor, não esteja contaminada por nenhum pensamento, por nenhuma orientação desse mundo, ou de qualquer outro homem que exista lá, porque é quebra de voto e de pacto com Cristo. A igreja passar a falar sobre fé, inclusive sobre o futuro dos homens, de maneira filosófica e racional. Nós fizemos um voto de que a visão profética desta igreja não seja um óculos colorido, mas a visão de Cristo.